No jornalismo já escrevi sobre muita coisa, vitórias, tragédia, esporte, política, enfim, muita coisa mesmo. Mas poucas tarefas mexem tanto e endurecem tanto a gente quanto escrever sobre a morte. Hoje eu quero falar sobre obituários, não como técnica jornalística, mas como uma experiência humana. Como disse Gandalf, a morte não é o fim, é apenas mais um caminho que todos temos de seguir. O obituário é basicamente o registro da partida de alguém. Pode ser algo seco, por exemplo, o nome, a causa da morte, a idade da pessoa, ou pode ser um perfil mais profundo, com algumas características, conquistas e um pouco da vida dessa pessoa. Não sei se você assistiu a série The Crown, mas quando a rainha ela faz algum pronunciamento após uma tragédia, ela tem duas coisas que ela tem que prestar atenção. A primeira é que existe uma formalidade, uma objetividade naquele discurso, e a segunda é que ela tem que tocar o coração das pessoas que estão ali ouvindo ela. E o obituário basicamente tem esses dois pontos. E no começo, quando a gente começa a carreira de jornalista, eu já sou jornalista há quase 5 anos, então são 5 anos aí cobrindo as diversas áreas, eu não tenho uma área específica que eu cubro, mas nesse começo, a gente é profundamente tocado quando a gente cobre alguma morte, né? Então, cada história vai mexer profundamente com a gente, porque vai nos remeter a pessoas que a gente conhece. Por exemplo, se morre uma pessoa mais velha ou se morre uma pessoa mais nova, a gente começa a ligar aquilo à nossa vida. Enfim, só que depois dessa repetição, ou seja, morrem pessoas todos os dias e você vai ter que cobrir essas mortes todos os dias. Então, essa repetição acaba transformando a morte numa certa rotina a qual a gente se acostuma. E aí vira um episódio, sei lá, de Grey's Anatomy, Dr. House, onde cada paciente para a família é muito importante, mas para aquela galera que tá ali é só mais um caso que precisa ser resolvido em 40 minutos de episódio. Esse distanciamento que a gente tem, ele é útil, porque se a gente for carregar toda essa coisa pra gente, se todo dia que morrer alguém eu ficar profundamente abalado, isso vai mexer comigo e vai me fazer mal também. Só que esse distanciamento é útil até o dia em que ele não é mais. A gente vê tanto, escreve tanto, que a morte passa a ser só mais um dado, só mais uma linha no texto. Mas não deveria ser assim, porque a morte é o fim. E o fim de algo que a gente não gostaria que acabasse. Acaba que é um interromper de algo que não deveria ser interrompido. É como se apertassem um pause antes da última cena do filme e a gente saísse do cinema sem descobrir o que acontece no fim. Ah, mas a morte é o próprio fim. Mas ficam coisas inacabadas, sabe? A pessoa tinha sonhos, tinha projetos, tinha planos. E aí a gente gostaria de ver ela dando sequência àquilo, sabe? E o que eu acho pior é que muitas vezes a gente, como jornalista, não tem nem tempo de refletir sobre aquilo que a gente está escrevendo. Isso não apenas sobre obituários, mas como a gente está lidando com a morte, eu acho que é mais complicado ainda, sabe? A gente às vezes não para refletir no que a família está sentindo, no que as pessoas sentem, no que aquela pessoa passou. E no ritmo do jornalismo atual é tudo corrido, então a gente recebe informação, apura, escreve, posta, publica e deu. O negócio é jogar nas redes sociais e passar para a próxima pauta. E não existe a pausa para sentir, assimilar, pensar sobre tudo aquilo ali. E não que a gente deva, né, se debruçar por longas horas, mas sabe aqueles 5 minutos onde a gente para, pausa e pensa? Então, é como se a morte fosse apenas mais um conteúdo para alimentar um fluxo infinito de publicações, sabe? E isso aos poucos rouba da gente a chance que a gente tem de encarar o peso real das coisas. Eu lembro de um dia em que eu estava de plantão, era um domingo de manhã, e um menino de 7 anos foi atropelado e perdeu a vida. Eu já havia publicado algumas matérias naquela manhã, e aí, né, no automático, e aí veio a notícia. E aí eu lembro de ter chorado. Eu lembro que naquele dia eu chorei. Ao mesmo tempo, era mais uma notícia, mas era uma criança, era um domingo de manhã e ainda tinha o dia todo pela frente, sabe? E aí eu lembrei de uma frase que algum personagem daquela série Six Feet Under falou, onde ele falava que toda morte é diferente e toda vida também é. E aí eu lembro que nesse dia em que esse menino perdeu a vida, eu pensei e refleti muito sobre isso. Sobre uma criança perdendo a vida, sobre a vida que ela deixou de viver, a vida que ela viveu, o jeito no qual ela perdeu a vida, enfim. E eu sempre fui muito emotivo desde criança. Então mexeu comigo isso de uma forma diferente, sabe? E aí, com o passar do tempo, ao longo dos anos, escrevendo, eu percebi que lidar com a morte a todo momento faz com que a gente mude a nossa percepção sobre ela, sabe? A morte nunca deve ser algo comum para quem perde alguém, sabe? Pelo menos não deveria. E aí essa barreira emocional a rotina vai criando da gente, sabe? E vai nos afastando das pessoas, impedindo que a gente viva, inclusive, o luto de forma real. E aí eu acabei buscando formas de como eu posso, então, trabalhar e trazer isso para o meu lado profissional sem que isso
me machuque, mas sim que eu deixe de ser alguém sensível e humano. E aí eu lembrei de Viva, a Vida é uma Festa. Lembra dessa animação? Com certeza você chorou assistindo ela. E nela, a lembrança é o que mantém as pessoas vivas. E aí eu acho que esse é o pulo do gato para quem é jornalista e para quem tem que escrever sobre a morte, é que de certa forma o obituário e registrar a morte dessa pessoa é essa forma de manter a lembrança dela viva. A gente precisa lembrar que esses obituários, que esses registros são sobre alguém que viveu, sabe? É sobre uma vida inteira, é sobre uma pessoa. Você não está lidando com um boneco, você não está lidando com, sabe, uma coisa, um objeto, você está lidando com uma pessoa. Uma pessoa que teve alegrias, que teve dores, que teve perdas, que teve lutos, que teve conquistas e que tinha gente que amava ela. Então, quando a gente escreve, é possível a gente ser objetivo, é possível a gente fazer a nossa parte jornalística da coisa, mas ainda assim ser respeitoso, ser sensível, né? Cara, um detalhe pessoal numa notícia dessa já faz toda a diferença, sabe? Não apenas você dizer o nome da pessoa e que ela morreu, mas você tentar lembrar algo dela, você trazer algo da vida dela para que as pessoas que a conheciam relembrem dela com carinho. O negócio, na verdade, é não tentar se desconectar totalmente. Então a gente, como jornalista, não precisa carregar todo esse peso, mas também a gente não precisa ser uma pedra, sabe? A gente não precisa se fechar, a gente não precisa fazer com que isso nos torne insensíveis. E fora do trabalho, a gente pode e deve se permitir sentir essas coisas. A gente tem que perceber que cada nome, que cada pessoa é um universo em si mesmo, e tem pessoas que a amam e tem um mundo que girava em torno dela, entre aspas, no sentido de que ela tinha uma vida, ela tinha pessoas que serão afetadas com a falta dela. O Carlos Drummond de Andrade tem um poema que eu acho lindo, chamado Ausência. E nesse poema ele fala o seguinte, eu vou abrir aqui para vocês. Por muito tempo, achei que a ausência é falta e lastimava ignorante a falta. Hoje não a lastimo, não há falta na ausência. A ausência é um estar em mim. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha e se inscreve no canal.